vai falar um pouco ainda sobre inspiração e inerrância das Escrituras. Esse é o assunto. Na semana passada o presbítero Solano falou mais sobre o conceito de inspiração. Eu vou falar um pouco também sobre isso e já entrar também no aspecto da inerrância, ou seja, nós dizemos que a Bíblia é tanto inspirada quanto inerrante. O que isso significa? Vamos tentar entender um pouquinho mais isso nesta manhã, iniciando com a leitura de 2 Timóteo 3, verso 16, onde Paulo disse o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu posso dizer, meus irmãos, que nesses dois versículos nós temos não apenas duas características, mas três características da Escritura. A primeira é que ela é inspirada. A segunda é que ela é útil para algo específico, né? E a terceira é que ela é suficiente. Vamos tentar pensar nessas três coisas aqui. Primeiramente, a Bíblia diz, ela mesma, que ela é inspirada. Bom, inspirar, né? O que representa, que ação descreve o verbo inspirar? Quando você inspira, você está fazendo o quê? Você está puxando o ar para dentro. Né? É mesmo que respirar, mas inspirar é puxar o ar para dentro. O que é jogar o ar para fora? É o contrário, né? É expirar. Acho que é isso. Soprar. É interessante que o texto fala aqui que a Escritura é inspirada. Provavelmente essa palavra não foi bem traduzida. Né? Toda tradução, quando você tem que colocar um conceito de uma língua para outra, você tem que escolher termos que ajudem as pessoas a entender o que está sendo dito. Eu tenho certeza que você entende quando a gente fala que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas quando eu trago o sentido etimológico da palavra inspirada, você percebe que não é isso. Porque a Escritura não inspirou, não puxou para dentro, né, o ar nesse sentido para que ela fosse a palavra de Deus. Na verdade, o termo grego que aparece aqui por toda a Escritura é inspirada, é um verbo composto, uma palavra composta de dois termos, que é theopneusto. Theopneusto. Pneu, né, vento, pneumatologia, pneumologia, a ideia de pulmão, vento. Né? A Escritura, portanto, a ideia é o seguinte: Deus é que soprou. Não é que Deus puxou o ar para dentro. Não, ele soltou o ar para fora. Ele soltou o ar. Então, é o sopro de Deus. Lá no começo, quando Deus criou Adão do pó da terra, o que ele fez com Adão? Soprou nas suas narinas. E aí, o homem ativou os pulmões, ativaram os pulmões e ele começou a respirar. Por causa do sopro de Deus. Então, esse conceito está mais perto, mais próximo da ideia, do significado, do que a Escritura é. Ela é, na verdade, a palavra que Deus soprou. É o sopro dele, porque é o Espírito dele. Quem inspirou a Escritura foi o Espírito Santo, que é o sopro de Deus. Não é uma mera força impessoal, como algumas seitas dizem. É uma pessoa divina, mas que procede do Pai e do Filho. Portanto, é o sopro de Deus. Então, o sopro de Deus, a palavra de Deus, saiu de Deus e aí sim entrou no autor humano. A pessoa que se assentou lá um belo dia para registrar a palavra. Isaías, na corte de 5 reis, ele passou por uma penca de reis, e ele está lá escrevendo todo aquele livro enorme dele. Ok? Como é que ele escreveu? De onde veio esta palavra? Não veio dele mesmo. Essa palavra veio
do Pai das luzes, né? Veio de Deus, que soprou e então passou por ele, através dele passou a palavra. E aí foi para o texto, quando ele a registra. Essa definição nos ajuda a entender o caráter orgânico da Escritura. Por que a gente fala orgânico? Porque a Escritura não é um ditado de Deus. Deus não chamou alguém e disse, senta aí, camarada, e agora eu vou ditar para você a palavra. Tá? Assim diz o Senhor. Aí o profeta começou, assim diz o Senhor. Ele fala, eis que nos últimos dias, derramarei no meu espírito. Peraí, Deus, pode repetir essa última frase aí que eu não peguei direito? Ou escrevi errado? Não é um ditado de Deus. Percebe? Se fosse um ditado, tem muitas pessoas que entendem que é um ditado mesmo. Especialmente alguns grupos mais fundamentalistas, quando interpretam a Bíblia, eles têm a tendência de pensar que ela é isso, um ditado de Deus. Que ela é só palavra de Deus, que ela é 100% palavra de Deus e 0% palavra humana. Nós não afirmamos isso. Nós dizemos que a Escritura é 100% palavra de Deus e 100% palavra humana. Porque ela é como Jesus. Jesus é a palavra de Deus em última instância. E o que Jesus é? 100% Deus e 100% homem. Ele é, para usar uma palavra melhor, né? Esse negócio de matemática aí não dá muito certo. Totalmente Deus, que é a expressão usada no credo, né? No credo niceno, que definiu, o credo de Niceia, a divindade de Jesus para a tradição cristã. Ele diz, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Não é 50% Deus e 50% homem. Totalmente. As duas coisas. Assim a palavra, a Escritura, é também as duas coisas. Totalmente palavra de Deus e totalmente palavra humana. Então ela é um paradoxo. Ela é um conceito paradoxal. Porque você tem nesse livro as reflexões, as lutas, as aspirações, as falhas dos homens sendo registradas. E ao mesmo tempo você tem a palavra infalível, inerrante de Deus sendo registrada. Mas como é que isso aconteceu? Não é tão simples, né? Já que não é um ditado, de que maneira funcionou esse sopro? Como é que Deus soprou esse telpneusto? Como é que ele soprou a sua palavra para que ela passasse pelo autor humano, fosse para o texto e no texto ela fosse ao mesmo tempo a palavra de Isaías, de Paulo, de João e a palavra de Deus. Então, isso aconteceu de maneira orgânica, inspiração orgânica. Deus usou pessoas como seres vivos, não como robôs. A palavra de Deus não é psicografada. Você já ouviu essa expressão, né? Ela vem do espiritismo. O que é psicografia no espiritismo? Já deve ter visto em algum lugar já, né? Eles supostamente, eles alegam que supostamente estão recebendo uma palavra de um espírito, um ente, um guia espiritual que está naquele momento ditando. Aí, geralmente, eu já vi umas gravações, o que eles fazem? Eles fecham o olho para dizer que eles não estão olhando. Eu também sei digitar sem olhar, não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas eles fecham o olho para escrever. Então, eles estão recebendo uma palavra diretamente do Espírito. Nesse caso, a mão, o braço, ele não é a pessoa que está controlando, supostamente, tá? Não é a pessoa que está controlando o braço. É o Espírito que está controlando o braço dela, a mão dela. E ela nem sabe o que ela está escrevendo. Ela está escrevendo exatamente o que o Espírito quer. Isso é psicografia. Se é que existe, mas é o que é chamado por aí, psicografia. No caso, a Bíblia não foi psicografada. Deus não veio e possuiu a mão de Paulo, de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, de Obadias, ou de João, ou de Marcos, de Lucas. Ele não veio e possuiu a mão deles, e aí eles viram a mão lá escrevendo o que está escrevendo aí, minha mão. Né? A mão escrevendo, não foi assim. O que Deus fez foi
soprar a palavra, ele preencheu esse autor humano com o ser dele, com o sopro dele, com o espírito dele. Mas ele não anulou as faculdades mentais. Ele não anulou as capacidades artísticas, técnicas, literárias desses autores. Por isso você vê como os textos são diferentes uns dos outros em termos justamente de habilidades. Talvez você não prestou muita atenção, mas eu estudei a Bíblia como literatura também. Eu fiz um doutorado sobre isso, a Bíblia como literatura. E você vê quantos gêneros literários nós temos na Bíblia. Diferentes. Nós temos poesia, nós temos narrativa histórica, nós temos biografias, nós temos provérbios, nós temos textos apocalípticos, nós temos relatos de visões. Todos são diferentes. E, em geral, eles são o fruto, o resultado, em parte, da própria capacidade literária de cada autor. Isaías, que eu mencionei agora há pouco, era um gênio da poesia hebraica. Ele escreve profecia em poesia. É impressionante a habilidade, a capacidade que esse homem tinha de escrever o texto. Mas quando você pega um homem mais pastoril, digamos, como Amós, que a Bíblia nos diz que ele era um boiadeiro, certo? Você não vai ver esse refinamento poético, artístico, literário que tem no Isaías. Por isso não é um ditado. Muito do que o homem era foi para o texto, passou para o texto. Isso nos ajuda a entender melhor a própria Bíblia, o que ela é. Quando você pega, por exemplo, você tem quatro evangelhos, 3 narram a mesma história, a gente chama eles de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Óptica, olho, sim, junto. Então a mesma visão, eles olham para as mesmas cenas. Por isso, 3 visões sinóticas. Todos olhando descrevendo os mesmos eventos. Chega João, ele está totalmente fora porque ele descreve eventos distintos, não contraditórios, outros eventos. Ele tem uma outra visão sobre o ministério de Cristo. É só ver que os sinóticos narram mais a vida de Cristo do nascimento até a morte, bem distribuídos os eventos, e João fica quase o tempo todo só na última semana de Jesus. Ele narra praticamente os 15 capítulos praticamente concentrado aí nas últimas semanas da vida de Cristo. Por isso ele não é um dos sinóticos. Mas os sinóticos, eles não são idênticos. Lucas, por exemplo, a gente leu hoje de manhã aqui, ele narra a vida de Cristo. Você percebe como ele usa termos médicos no seu relato? As descrições das doenças no Evangelho de Lucas, elas são bem mais sofisticadas do que no Evangelho de Mateus. E a gente sabe por quê. Por quê? As descrições de doenças são mais sofisticadas no Evangelho de Lucas do que no de Mateus. Porque Lucas era um médico e Mateus um cobrador de imposto, não entendia nada de doenças. Certo? Mas Lucas era um médico, entendia bastante de doenças e enfermidades para aquele... Claro, a medicina da época, daqueles dias. Você tem que notar a diferença que há entre o estilo retórico, circunférico de Paulo nas suas argumentações. Ele está sempre fazendo perguntas, voltando, indo adiante, fazendo perguntas e ele mesmo as respondendo. Ele tem um estilo que a gente poderia chamar de dialético. Ele é um retórico. O apóstolo Paulo é uma mente brilhante, uma argumentação maciça. Quando ele começa a argumentar uma coisa, ele vai desdobrando esta coisa, desdobrando. Isso aparece nas argumentações das epístolas. Veja Romanos. Mas quando você vai pegar uma carta de Pedro, você não vai achar esse estilo de argumentação. Porque, evidentemente, é uma mente mais simples. Evidentemente, é uma mente mais
de um pescador. O que não faz a carta de Pedro ser menos palavra de Deus do que as cartas de Paulo. Porque elas são tão inspiradas quanto, né, as demais cartas. Se você pegar o autor aos Hebreus, aquilo ali é um sermão, com pontos específicos, argumentação, aplicação. É claramente um sermão pregado lá na igreja primitiva. Era um exímio pregador. Por isso que alguns acham que quem escreveu Hebreus foi Apolo. Não sabe quem foi, porque ela é uma carta anônima, né? Mas Apolo era um pregador conhecido naqueles dias. Quando você vê o estilo de João, é diferente dos outros estilos. Enfim, todos são diferentes. Por quê? Porque Deus preservou as individualidades dos autores. Não foi um ditado, não psicografou a palavra, eles não foram dominados, possuídos por um espírito externo. Não, eles registraram a Escritura e muito do que eles são ou eram passou para o texto. A melhor ilustração que nós temos para isso foi usada por João Calvino. Ele dizia o seguinte: quer entender o que a palavra de Deus é? E como é que é esse processo orgânico da palavra passando pelo escritor e indo para o texto e permanecendo a palavra de Deus, mesmo que pegou os contornos do autor? Ele disse: olhe para uma catedral, veja os vidros coloridos de uma grande catedral. Observe, então, como a luz do sol, na Idade Média você vê, não tem iluminação, né? Então, por isso que as igrejas precisam de energia elétrica, a vela é muito pouco para iluminar, eles precisam de grandes janelas, amplas, né? Para que a luz do sol, a luz do dia lá de fora, né? Venha e passe por essas janelas, esses vidros, e assim traga a luz para o interior da nave, interior do templo, da igreja. Mas, para tornar essa luz mais harmônica, mais interessante, eles pintavam, coloriam os vitrais. E aí, a luz do sol bate nesse grande vitral colorido, nesse vidro colorido, passa por ele e fica colorida com as cores do vidro. Aí você olha para aquela luz e diz assim: não, essa não é a luz do sol, é a luz do vidro. Não, o vidro não tem luz própria. É a luz do sol passando pelo vidro e ficando colorida com a cor do vidro, mas continua sendo a luz do sol. Então, a palavra de Deus passou pelo homem, pelo instrumento humano, adquiriu as cores dele, né? Sua capacidade literária, sua capacidade poética, sua argumentação retórica, seu estilo biográfico. Pegou o que tinha e foi para o texto. Agora, no texto nós temos as cores do autor humano, mas acima de tudo nós temos a luz de Deus, né? A luz do sol, a luz orgânica. Então, ela passou organicamente pelos instrumentos humanos. Por isso nós temos, de fato, tantos gêneros literários distintos na Escritura. Não temos ditado nenhum. O único ditado que nós temos é, ocasionalmente, quando Deus de fato ditou uma carta ou outra. Por exemplo, os 10 mandamentos são assim. Aí Deus não só ditou, como escreveu com o dedo dele na pedra, né? Na rocha. Mas Deus podia ter feito isso todo, né? A Bíblia inteira podia ter sido escrita pelo dedo de Deus. Por que ele não fez? Porque ele não quis. Porque ele achou que era melhor nós termos uma palavra, uma escritura assim, que ao mesmo tempo é a palavra de Deus, sim, infalível e inerrante, mas ao mesmo tempo também é uma palavra acessível a nós, homens, porque ela passou por homens falhos. Agora nós dizemos o seguinte: nesse processo de inspiração, enquanto a palavra está passando pelo autor humano, Deus preservou o produto final de erros. Não há erros no produto final. Agora, o que queremos dizer
com não há erros. Né? Queremos dizer que a Bíblia não tem contradições essenciais. Ela pode ter contradições aparentes. Porque nós não conseguimos muitas vezes entender as cláusulas, entender completamente as descrições. Mas ela não tem contradições essenciais. Se quer dizer, portanto, quando se afirma que a Escritura é inerrante, que em tudo que ela ensina de forma proposicional, ela ensina isso de forma formal, seja religioso, seja no campo da moral, seja no campo social, físico, o que quer que seja, ela é livre de erros. Absolutamente livre de erros. Mas com isso, não se quer dizer que a Escritura diga toda a verdade sobre tudo o que ela ensina. Porque se ela tivesse que dizer toda a verdade sobre tudo o que ela ensina para ser inerrante e infalível, ela seria um pouquinho maior do que ela é. Ela seria quase infinita. Ela não é, a gente usa uma expressão, exaustiva nos assuntos que não dizem respeito à salvação. Porque o ponto principal da Escritura é nos dar conhecimento, esse sim, exaustivo, que significa completo, sobre salvação. Outra vez o texto fala, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para produzir em nós a obra necessária para a salvação. Aliás, um pouquinho antes, Paulo mencionou a palavra especificamente. Aí no versículo 15, ele fala, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, qual é o assunto exaustivo da Escritura? O assunto em que, esse sim, a Escritura tem que dizer tudo sobre ele. Tudo. O assunto é salvação. As demais coisas, no campo da psicologia, no campo da astronomia, no campo da biologia, no campo da botânica, química, o que quer que seja, física, ela não tem preocupação completa, exaustiva. Mas não quer dizer que ela vá ensinar coisas erradas sobre isso. É comum se atribuir à Escritura primitivismos, né? Quando se diz respeito a descobertas científicas. Mas isso é um preconceito do autor moderno que se reveste de terminologia científica moderna e aí ele quer enquadrar a Escritura, um livro de mais de 2000 anos, a essa linguagem moderna. Não há linguagem científica na Escritura. Nem sequer havia linguagem científica quando a Escritura foi escrita. Então é desonesto tentar impor sobre um texto anterior à própria terminologia científica atual conformidade com a terminologia científica atual. Porque a Escritura, na verdade, ela usa a linguagem que a gente chama de linguagem do homem comum. Ela está preocupada em dar entendimento ao homem comum. Que homem comum? Você? Eu? Não. Não foi escrita para nós diretamente. Nós somos cidadãos do século XXI. Quem recebeu a Escritura primeiramente? Note, quem recebeu o Pentateuco? Se foi Moisés que escreveu, como nós cremos e como Cristo afirmou que foi. Quem recebeu? Aquele povo que estava saindo do Egito e que estava indo para Canaã. Um povo que nós consideraríamos bastante primitivo, não é? Sem acesso a tantas informações que nós temos.
Pois bem, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, foi escrito para aquele povo. Portanto, teve que se adaptar de alguma maneira às condições, às capacidades intelectuais, morais, sociais e, entre aspas, científicas das pessoas daqueles dias, daquela época. Se nós não entendermos esta questão, né, da adaptabilidade da Escritura, nós vamos ficar brigando com ela de maneira desonesta. Porque, na verdade, em geral, quem briga com a Escritura dessa forma é porque ele já repudiou de cara, ele não quer crer no que está escrito. Então ele vai tentar encontrar todos os motivos, todas as justificativas para continuar não crendo. Porque tem medo de crer. Porque sabe que se crer, vai ter que mudar muita coisa. Vai ter que ter compromisso que não tem. Então, o medo de crer no que está escrito leva as pessoas normalmente a se posicionar já a priori, né, já de cara, contra o que está escrito. Sem sequer, de forma honesta, analisar os fatos, analisar as situações. Então, a Escritura é o registro orgânico, nós dizemos. Os organismos vivos, né, o Pai. Para que a sua palavra fosse registrada de maneira acessível aos seus primeiros leitores. Sempre aos seus primeiros leitores. O Novo Testamento inteiro foi escrito para pessoas já um pouco mais adiantadas aí na história humana, que viviam sob a égide do Império Romano, na segunda metade do primeiro século da era cristã, onde se falava uma língua universal, chamada a língua grega, dentro de uma cultura filosófica greco-romana bem estabelecida. E o Novo Testamento dialoga com essa cultura o tempo todo. Então, mais uma vez, é desonesto quando as pessoas tentam tirar o Novo Testamento do diálogo que ele tem com essa cultura para o colocar em choque, em confronto com a linguagem científica moderna. Se estiver muito complicado, não se preocupe, que é complicado mesmo. Mas observem, eu nunca achei caminho válido, e eu sei que isso pode chocar muitos irmãos, né, que são fãs de certas exposições, de alguns livros. Eu também não quero me colocar assim, de uma maneira intransigente contra isso, mas é só uma opinião pessoal, né? Eu nunca achei que o melhor caminho que nós temos para argumentar com o homem moderno, científico, a respeito da veracidade da Escritura, é tentar fazer um casamento entre as descobertas científicas e o texto bíblico. Eu sei que isso às vezes é feito, né? Muitos se esforçam em fazer isso, em tentar encaixar aquilo que a ciência moderna descobriu sobre a origem do cosmos, sobre a evolução das espécies, supostamente falando, e o que o texto bíblico fala, né, para tentar dizer, está vendo, a Escritura não é contra essas descobertas de alguma maneira. Eu acho isso, com todo respeito, mas eu acho isso rebaixar o texto bíblico. Porque você está, de alguma maneira, tentando encaixá-lo a um padrão atual, mas que quem garante que é o definitivo? A coisa mais incerta é confiar numa descoberta científica moderna, porque ela só dura até a próxima. Aquela verdade científica só é válida até que a próxima venha e desfaça tudo aquilo. É igual aquela história de descobrir cientificamente que café faz mal para a saúde.
Aí na semana seguinte descobre cientificamente que café faz bem para a saúde. Mas daqui a pouco descobre que não, na verdade faz mal. Né? Até que alguém levante novos dados e diga que faz bem. Aí você, voltei. Toma seu café. Entendeu? Não fica assustado aí com esse vai e volta, né, das descobertas científicas. Toma seu café com moderação, que está tudo certo. Então, a gente não pode pegar a Escritura e tentar conformá-la a alguma descoberta, porque daqui a pouco alguém descobre outra coisa. E aí você perdeu todo o seu tempo tentando torná-la plausível, viável àquele mundo. Só para dar um exemplo, né? No século XIX, no alvorecer da ciência moderna, quando ela começava a se tornar predominante, a linguagem científica, né, os efeitos do iluminismo finalmente alcançavam o mundo inteiro, isso na mentalidade europeia, obviamente. Os teólogos, especialmente alemães, onde mais o iluminismo floresceu, né, onde surgiram os maiores filósofos da era moderna e tudo mais, nesse lugar, os teólogos disseram, não tem jeito, de fato, o mundo hoje é um mundo racional, racionalista. Ninguém mais crê em demônios, anjos, doenças causadas por essas criaturas. Ninguém mais acredita nessas linguagens mitológicas, tudo isso é mito. Então, eles diziam, se nós quisermos que a Bíblia continue sendo útil para o mundo moderno, para o mundo atual, nós temos que, de alguma maneira, despi-la desses mitos. Para que aquilo que se encaixa com as descobertas atuais possa permanecer e assim o cristianismo possa continuar sendo válido para o homem moderno racional. O que eles fizeram? A gente chama eles de teólogos liberais, ou o liberalismo teológico. O que eles fizeram? Bom, eles tiraram da Escritura tudo o que eles consideravam mito. Ou seja, pegaram uma tesoura e foram para o texto, foram para as páginas. E aí começaram a recortar aquilo que não se encaixava com a linguagem racional científica moderna. Basicamente, eles tiraram todos os milagres, todo o sobrenatural da Escritura. Eles chamavam isso de demitização. Tirar os mitos do texto bíblico. Sabe qual foi a vantagem desse processo? Que a Bíblia ficou assim, dessa grossurinha, bem fininha. Foi uma vantagem, né? Pelo menos muitas pessoas vão conseguir ler agora, né? Porque ler 1000 e tantas páginas é mais difícil. Então, quando tirou todo o sobrenatural, ficou um livretinho, assim, um gibizinho. Porque a maior parte da Bíblia é sobrenatural. Você percebe a loucura? A doideira que é fazer um negócio desse? Mas eles pensavam que estavam sendo proativos e defendendo a fé cristã para o mundo moderno. Eles conseguiram acabar com a Escritura, com a Bíblia, fazendo isso, e conseguiram acabar com a igreja. Porque nesse tempo as igrejas protestantes eram grandes na Alemanha e em toda a Europa. Mas vá lá hoje olhar. Os templos estão lá. E as moscas dentro. A pessoa não tem. E por que não tem? Porque tudo começou lá nesse movimento. Que despojou a Escritura da sua autoridade divina e da sua autoridade sobrenatural. Para nos deixar um livro sobre bons costumes, boas maneiras e principalmente sobre ajudar o próximo. O auge do iluminismo, né, a teologia liberal alemã, pensava que a única coisa que o cristianismo tinha de vantagem para o mundo era trazer uma mensagem de ajuda aos necessitados. Por isso eles confundiram a igreja com obra social. Até hoje, muita gente confunde igreja com obra social. Não é que a igreja não possa fazer obra social, mas não é a obra principal que ela faz. A sua principal obra é a proclamação do evangelho sobrenatural de Jesus Cristo. Depois disso, obviamente, vieram as duas guerras mundiais e acabaram com o sono dourado dos iluministas.
que achavam que nós íamos ter um mundo de paz e prosperidade, conforto e bem-estar pela força da razão. E que a educação ia melhorar o homem, e que daqui a pouco, né, o mundo ia ser pacificado, não teríamos mais o primitivismo da falta da educação, etc. Bom, nós vivemos num mundo super tecnológico, super educado e super primitivo. Porque quanto mais temos essas coisas, mais aflora o pecado, mais aflora a depravação. As pessoas usam essas ferramentas e instrumentos para dar vazão às suas depravações. É uma ilusão achar que o sistema educacional vai corrigir, aperfeiçoar a moralidade humana, porque o ser humano é naturalmente imoral. Porque já nasce escravo dos seus próprios pecados e paixões. E elas vão aflorar mais cedo ou mais tarde. Foi um grave erro da cristologia. E depois a própria modernidade, ou o que a gente chama de pós-modernidade, cuidou de dar a pá de cal aí nessa teoria deles. Porque veio a pós-modernidade dizendo, olha, tudo é relativo, né? Não é que tudo aquilo que é verdade é o que pode ser comprovado cientificamente. Vem a pós-modernidade e fala, depende do ponto de vista, tudo é muito relativo. E hoje essa linguagem racionalista do liberal do século XIX não tem qualquer efeito no mundo relativo moderno. Ou seja, perder o seu tempo. E nós também perderemos nosso tempo se nós ficarmos tentando adaptar a fé, a teologia, a escritura aos tempos e às épocas. Os tempos e as épocas mudam, passam. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna e permanece para sempre. É melhor entender, conhecer e se apegar a essa palavra do que tentar encaixá-la aos padrões de quaisquer épocas. Mas lembre, eu volto a esse ponto, a Escritura foi escrita na linguagem do homem comum. A gente chama isso, para usar outro termo aqui, né, de fenomenologia. É uma linguagem fenomenológica. Quer dizer, é o fenômeno como ele aparece. Então, até hoje você faz isso também, mas cientificamente está errado. Você fala que o sol nasce e o sol se põe. Não fala isso? Vamos lá ver o nascimento do sol. Vamos lá ver o pôr do sol. Você pega lá a sua querida, né, sua namorada, sua esposa, sei lá, fala, vamos hoje assistir a um belo pôr do sol. Aí a sua namorada, sua querida, ela é cientista, ela fala, se te falar que o sol não se põe, é um momento de translação, sabe como é que é? A terra, o sol tem um giro, um negócio aí, você fala, cala a boca, vamos lá assistir o pôr do sol. Está estragando a nossa noite romântica com toda essa descrição científica. Tá boa a descrição. O sol nasce, o sol se põe. Por que não? Né? O céu fica lá em cima. Por que não? Ele também fica lá embaixo. Nós somos um planeta redondo, é uma bola. Entende? Mas, outra vez, a Escritura não está preocupada em nos trazer esse rigor terminológico. Ela é a linguagem fenomenológica, a linguagem do homem comum, como o olho humano vê, em princípio, e descreve. Por isso o Salmo 19 fala, olha, o sol, ele como um herói, ele se levanta dos seus aposentos lá no Oriente, e ele passa a percorrer toda a extremidade do céu, até que lá no Ocidente ele se deita e se guarda na sua casa. Não tem nada de linguagem científica aí, é poesia pura. Mas não quer dizer que seja mentira. Não quer dizer que seja uma descrição falsa. É uma descrição da realidade, como ela se apresenta aos nossos olhos, revestida de linguagem poética. É só você ter inteligência e ler o texto.
e não brigar infantilmente com o texto, neste caso, porque isso seria pura e simplesmente infantilidade. Mas apesar de ser um livro assim, todo cheio de eventos sobrenaturais, ao ponto que eu já disse, se a Bíblia do liberal ficou pequenininha, porque tirou o sobrenatural, mas apesar disso, ela tem um tom muito sóbrio. Sim. Nas suas descrições. Ela não é um livro cheio de absurdos. Quando você vê as mitologias antigas dos outros povos, você percebe que as descrições da criação do mundo, em geral, são extremamente cheias de absurdos. É um Deus que mata o outro Deus, e do corpo desse outro Deus ele tira uma parte, e ele cria a terra, e assim por diante. Cria as pessoas. São explicações absurdas e muito mirabolantes, e a Escritura diz o seguinte, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E no primeiro dia ele fez isso, fez isso, fez isso. No segundo dia ele fez isso, fez isso, fez isso. No terceiro fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Tem aqui guerra de titãs, subjugação de deuses. Linguagem bem antiga, primitiva, porque não admitir isso, mas muito sóbria, muito coerente, muito fácil de entender. No final da história, você fica com alguma coisa bem clara na sua cabeça, foi Deus quem fez tudo isso, e quando terminou, ele descansou da sua obra. Então, irmãos, a Bíblia não afirma absurdos sobre o sol, sobre a terra, sobre as estrelas. Ao contrário, em geral, ela afirma coisas bem precisas, né? O livro de Jó, por exemplo, fala que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Perseguiram Galileu à toa, né? E o Jó já disse, o negócio é redondo mesmo. É abóboda, é arredondado. Ih, me meti em confusão agora. Tem gente que define que a terra é plana, né? Então, deixa isso para lá. Ela fala das estrelas incontáveis, né? A imensidão do universo. Ela descreve os processos climáticos muito precisos. A evaporação das águas do mar, as nuvens, a água que volta. O ciclo das águas está bem claro no livro de Isaías, no livro de Jó. Ela não afirma absurdo sobre essas coisas. Ela afirma o correto, porém com linguagem do fenômeno, com a linguagem que o olho humano pode ver. E não faz essas descrições com nenhuma pretensão exaustiva, de exatidão. Porque a preocupação exaustiva, exata da Escritura, é nos dar conhecimento sobre a salvação. Aí, meu filho, detalhes, hein? Detalhes e mais detalhes e mais detalhes. Quando trata-se de nos dizer como devemos ser salvos. Por isso, ela é um compêndio de revelação especial e não de revelação geral. Porque a revelação geral está aí, na natureza, na criação, na providência, no ser humano. Como vimos na primeira aula. Mas a revelação especial é a Escritura que nos traz conhecimento de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Por isso Paulo fala, ela pode tornar-te sábio, conhecedor, né? Da salvação pela fé em Cristo Jesus. É o conhecimento de Cristo que nos traz a salvação. Nós vemos na Escritura bastante coerência, bastante unidade. Eu sempre faço um exemplo, eu digo, você quer admirar um pouquinho mais o senso de unidade da Escritura? Faça um teste. Reúna 40 pessoas. E diga, vamos escrever um livro, nós 40 aqui. Você vai escrever o capítulo 1, você o 2, você o 3, você o 4. Você vai fazer a introdução, você vai fazer a conclusão. Qual é o assunto? Deus e o homem. Vão para casa, voltam daqui um tempo. Aí a gente pega esses 40 capítulos e coloca num livro só. Vai ser uma salada. Vai ser uma colcha de retalhos.
Um vai contradizer o outro o tempo todo. Isso que, nesse caso, são 40 pessoas de uma mesma cidade, uma mesma língua, uma mesma faixa etária, uma mesma época. Agora pegue 40, que é mais ou menos o número de autores, né, da Escritura. São 66 livros, mas tem uns aí que exageraram, né, como Paulo escreveu 13, só ele. Você pega 40 autores que viveram num intervalo de 1.500 anos, desde o primeiro Moisés a escrever até o último João, no Apocalipse. Você tem 1.500 anos de intervalo de tempo, 40 pessoas que viveram em países, locais, eras, costumes, situações diversas, diferentes. E no final, você tem esse livro, que tem início, meio e fim. Que não tem contradição entre os livros. Que tem harmonia, que no seu todo, de Gênesis a Apocalipse, exalta a pessoa de Jesus Cristo. Os primeiros falando da sua vinda futura, os últimos descrevendo a sua vinda pregressa. E todos ainda anunciando a consumação. É um livro extraordinário. É um livro simplesmente extraordinário. Agora, é preciso reconhecer que esses argumentos não convencerão os incrédulos da veracidade do livro. Porque eles não têm poder de fazer isso. O único que tem poder de convencer que a palavra de Deus é a verdade é quem a inspirou. O próprio Espírito Santo. Então, somente quando o Espírito Santo nos convence de que a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus, a gente começa a ver essas coisas nela. Até então nós somos inimigos dela, por causa dos nossos pecados. Então, as três verdades aqui desses dois versos sobre a Escritura são: primeiro, ela é inspirada. Deus soprou a sua palavra através dos vidros, né? Coloriu, mas ainda é a luz de Deus. Inspiração é orgânica, não é ditado. Deus, através disso, conferiu ao texto inerrância, infalibilidade. Mas o ponto central é salvação. Os demais pontos são de passagem. Linguagem primitiva, linguagem adaptada às situações humanas, linguagem fenomenológica. Tendo esse texto escrito, com ele em mãos, nós temos tudo o que nós precisamos para viver e agradar a Deus. Por isso a Escritura é também suficiente. Então ela é inspirada, ela é inerrante e ela é suficiente. Por que suficiente? Conclua aí o que Paulo diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, olha a finalidade, olha o objetivo último, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela é uma ferramenta capaz de tornar uma pessoa, um crente, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Logo, não precisa nenhuma outra. Quando ele está dizendo que ela tem inerentemente, em si mesma, essa condição, essa capacidade, esse poder de tornar o homem de Deus aperfeiçoado, por que você vai buscar alguma coisa em outro lugar? Por que você vai buscar ferramentas em outro lugar? Por que precisamos de novas revelações hoje, como muitos dizem ter? Por que você vai buscar uma nova revelação de um suposto profeta, de um suposto visionário que você não conhece, não sabe de onde veio, não sabe quais são os interesses e intenções dele, e você vai se deixar dominar por alguém assim, tendo nas suas mãos a plena e completa fonte de autoridade, que é a palavra de Deus. É por isso Paulo fala a Timóteo, irmãos, no verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras. Acho que o Timóteo estava meio
querendo coisas novas, pelo jeito. Preciso de umas novas revelações por aí, mais eletrizantes. Vá no cinema, então. Paulo fala, permanece no que você aprendeu. Você sabe as sagradas letras desde a infância. Você não precisa de mais coisas. Você não precisa de outras fontes de revelação ou de autoridade, porque você já tem tudo o que você precisa para uma vida perfeita, espiritualmente falando. Por isso a gente fala, a Escritura é suficiente. São 3 doutrinas aqui, portanto, numa só. A doutrina da inspiração, a doutrina da inerrância, a doutrina da suficiência das Escrituras, as quais são muito importantes, caras, preciosas para a nossa vida. Perguntas? Alguém quer aproveitar e tirar alguma dúvida sobre esses assuntos? Então vamos orar e encerrarmos a nossa aula. Presbítero Zé Antônio, pode vir aqui à frente orar, por favor? Oremos, irmãos. Amado Deus, eterno Pai, graças nós te damos por esse momento dentro da tua casa, após o culto, ouvirmos mais e aprendermos mais a respeito de ti, da tua palavra e como, Senhor, podemos nos aproximar mais de ti, errar menos e fazer mais do que te agrada, meu Pai. Muito agradecido. Perdoe os nossos pecados e agora, Pai, nos conduz em paz e segurança para os nossos lares e permite estarmos à noite na tua casa para adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo ainda mais. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.